Tudo de bom a todos, Deus os abençoe. Receba um abraço fraterno da parte do Senhor, ao que estão aqui presentes e também todos aqueles que estão assistindo essa transmissão, gerada daqui de Weston, na Flórida. E esperamos que seja um grande ensinamento, uma grande bênção e também de muita libertação a todos aqueles que nos assistem e aqueles que aqui estão presentes, porque essa é a palavra de Deus, é eficaz e ajuda e transforma e muda e dá paz e alegria. Bendito é nosso Deus. No dia de hoje quero contar-lhes que estão se realizando visitas na África, que o Senhor segue estendendo a sua igreja, faz pouco tempo na Albânia e nos diferentes lugares do mundo, onde Deus tem permitido que chegue sua igreja, e isso nos enche de muita alegria, porque sabemos que são promessas de Deus, que fazem mais de 30 anos, por volta de 30, 40, 50 anos, que Deus já falava que sua igreja cresceria e estaria em muitos lugares do mundo, e hoje em dia podemos dizer que estamos nos 5 continentes, a igreja do Deus vivente. Bendito seja nosso Deus, que a glória seja para Ele. Glória a Deus. Vamos orar e agradecendo por essas promessas tão maravilhosas que Ele faz e que cumpre. Isso é o lindo, que Deus cumpre, Deus abençoa e que Deus é vivo, pois Deus existe, Deus é uma realidade. Oremos, meus irmãos, e digamos: Senhor da glória, Pai eterno, Pai bom, Tu, meu Deus, és grande, Tu, meu Deus, és poderoso, Tu é o mais lindo e maravilhoso que todo ser vivente pode encontrar. Encontrar a Ti, Senhor, é uma bem-aventurança, é uma fortuna, é um tesouro. Encontrar o Deus da Bíblia, o Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que grande bênção, Senhor, ter o Senhor como guia, como consolador, como um exortador, porque é isso que fazes, Senhor. Tu nos ajuda, Tu nos ensina, através de sonhos, de visões, de profecia, e Tu fazes, Senhor, de uma maneira incrível, Senhor, e pouco a pouco vai nos levando cativo a Ti, nossos corações, nossas mentes, para que verdadeiramente, Senhor, nos tornemos adoradores em espírito e verdade. E hoje, meu Deus, queremos entregar-Te esse culto. Hoje, meu Deus, tudo que faremos aqui é por Ti e para Ti. Por isso, Senhor, agora vamos Te cantar, Te contar testemunhos, Te dar, Senhor, palavras de gratidão. E o principal, Senhor, escutar o Seu ensinamento. O que irá nos ensinar hoje nossa amada irmã Maria Luísa? O que o Senhor colocará no coração, na mente dela, para propagar esse evangelho, essa doutrina que tem sido de grande sustento, alimento espiritual para todos nós. Por isso, Senhor, recebe este culto e abençoa a todos que estão vendo e assistindo e aqueles que estão presentes também, em nome de Cristo. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos 65, recordando a importância daqueles que estão nos assistindo em qualquer parte do mundo. Sempre busque a congregação, sempre busque que Deus lhe guie, que receba a profecia. Eu sei que alguns, por seu trabalho, por seus estudos, às vezes fica difícil se congregar, mas quando possa, viaje, entre na página web da igreja, ali encontrará todos os endereços, assim se pode se congregar. Busque, para que Deus também lhe guie através de profecia, assim como faz conosco e nos tem convencido. Diz no Salmo 65, olha o que nos fala o Senhor sobre nos congregar. Aos que querem buscar a Deus, diz assim no Salmo 65, no verso 1, a Ti é devido todo louvor em Sião, na igreja, ó Deus, e a Ti se pagarão o quê? Os votos. Quais são os votos? O que vocês e eu adquirimos, o compromisso que se adquire quando se ler a Bíblia, ao escutar os ensinamentos, ao querer. Hoje eu vou usar uma expressão bíblica que diz preparar o coração.
assim como fez Esdras, quando o mandaram a reconstruir Jerusalém e o templo, e disse Deus e narra que ele preparou seu coração. Então os convido que prepare o seu coração num dia como hoje, com toda a disposição, com toda a convicção, que Deus vai abençoar, que Deus nos vai ajudar, que Deus nos vai dar resposta hoje sobre algo que te incomoda. Então, na medida que vamos nos esforçando e conhecendo o Evangelho e a doutrina, você venha sempre preparado com o seu coração a querer um dia como hoje, a aprender o Evangelho, e que quando nossa amada irmã Maria Luísa ore, você esteja preparado, concentrado e pedindo a Deus misericórdia para que siga fazendo milagres, prodígios, como tem feito. Porque bendito e louvado seja quem? Nosso Deus. Glórias a Deus. Diz assim no verso 2: Tu ouves a oração e a ti virá o quê? Toda a carne. Diz assim: As maldades prevalecem contra mim, mas nossas rebeliões, tu as quê? Tu as perdoas. Assim como fez com o povo de Israel, Deus quis dar uma oportunidade, mas eles foram duros de coração. Mas para você e para mim, olha essa grande bênção que Deus tem aqui no verso 4 que diz: Bem-aventurado, olha o que diz, vamos ler todos juntos. Bem-aventurado quem tu escolhes e achegas a ti. Você e eu, que somos bem-aventurados, afortunados, que Deus nos tem chamado, que Deus nos escolheu e que tem se manifestado em nossas vidas, em nossos corações. Por isso, temos que vir como? Preparados com o coração. E diz: Bem-aventurado quem tu escolhes e chegas a ti, para quê? Habite em teus átrios. E seremos saciados com o quê? Com o bem de tua casa, da santidade de seu templo. Então olhe como maravilhoso que diz para que habitemos, para que a partir de agora você se agrade mais em se congregar. Você que pode vir à igreja, venha, louve, busque o Senhor, aproveite essa oportunidade, venha aos louvores, aos ensinamentos, aos estudos bíblicos, faça o que possa, de acordo com o seu tempo, de acordo com suas ocupações, mas é importante que é nos congregar. E diz que seremos saciados do bem da sua casa e do seu santo templo, ou seja, vamos ter uma infinidade e infinitas bênçãos, porque bendito é o nosso Deus, que a glória seja para Ele. Pode sentar, irmãos. E agora passa pela minha mente um testemunho. Tem tantos testemunhos. Por isso eu lhes convido que acessem a página da web da igreja. Tem tantos testemunhos maravilhosos de tudo que Deus faz. Em novembro, no dia 2 do ano passado, nossa amada irmã Maria Luísa fez uma visita e fez um estudo bíblico em Guayaquil. Ali havia um irmão muito doente dos seus rins, uma enfermidade crônica. Ele seguia lutando porque, de acordo com a ciência médica, teria que começar a fazer hemodiálise. Mas ele e a doutora dizia: temos um tempo mais para analisar o que acontece. E precisamente a irmã, nesse sábado, 2 de novembro, tinha um estudo bíblico ali. E nessa mesma semana, na segunda-feira, ele recebeu a notícia que ele teria que fazer a hemodiálise. E que ele teria que ir lá para que lhe pusessem um acesso, um cano que é necessário para fazer o tratamento de hemodiálise. No dia da cirurgia, era um sábado, ele foi e pediu à doutora, ele disse: por favor, nesse dia não. Esse dia vem minha líder, a irmã Maria Luísa, ela, nossa pastora, ela me dê a oportunidade de estar ali com ela. Não me faça essa operação, faça na segunda-feira, faça segunda-feira. E a doutora: não pode. Não tenho mais tempo, tem que ser no sábado. Mas ele dizia: por favor, dá-me essa oportunidade de estar com a serva do Senhor. Dê-me essa oportunidade. Ele dizia à médica: te vejo tão convencido, com tanta fé por essa pastora. Que bom, vou tentar dar um jeito e colocar para segunda-feira. E na sexta-feira ela lhe chamou e lhe disse: eu consegui, eu vou te atender na segunda-feira a partir das 8 da manhã. E disse que assim ficou muito feliz. E foi ao estudo bíblico no sábado, esteve feliz, contente, e disse que saiu, mas ao finalizar esse dia, a irmã Maria Luísa, Deus através da irmã Maria Luísa, na profecia dizia que quando chegassem em suas casas,
encontrariam milagres ao longo desses dias. Ele disse, bom, glória a Deus, disse que se dispôs o seu coração com todo o amor, esteve atento, e quando chegou na segunda-feira, 8 da manhã, o receberam ali e começaram a fazer exames, levaram ali na sua cama, tiraram algumas amostras e ficou ali numa cama deitado. Passaram 2 horas, voltaram novamente, tiraram mais exames, mais amostras, e disse que era 4 horas da tarde, voltaram novamente e fizeram outro exame. E quando deu 6 horas da tarde, disseram, não sei o que aconteceu, mas os seus rins está totalmente curado, e vejo que essa pastora tem poder de Deus, que a glória e a honra seja para quem? Para Deus. Por isso, vamos cantar agora, irmãos, este hino 108, bem-aventurados os de coração limpo. Hino 108. Bendito e louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, por Ele estamos aqui, por isso nos congregamos, para honrá-lo, para glorificá-lo, porque Ele vive, porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele é misericordioso. Quem como Deus? Quem como o Senhor nosso Deus? Bendito Senhor. Os convidamos para que vejam o tutorial e assim possamos acessar as páginas da web da igreja, aos diferentes canais, o canal oficial da nossa amada irmã Maria Luísa Piraquive Oficial, e daí encontrará os ensinamentos como um quiz, que são ensinamentos curtos, que nos vão ensinar. Podemos também ver os testemunhos, o histórico da doutrina da igreja. Tem muito material para que você possa se entreter com as coisas de Deus. Veja que a internet é boa, depende de como você a usa. E que lindo que você a use
para se preparar e se preparar o seu coração para que cada dia seja um filho de Deus e uma filha de Deus. E vejam que faz uns 15 dias a nossa amada irmã Maria Luísa esteve em Cancún, no México, e ali narra uma irmã e conta que quando nossa irmã Maria Luísa entrou e viu seu filho, que é especial, e a irmã se aproximou e lhe perguntou o que ele tinha. E ela respondeu que ele tem hidrocefalia. Por misericórdia de Deus, ainda está vivo. Mas os médicos em seus diagnósticos nos falam que ele partirá brevemente. E a irmã lhe disse, não se preocupe. Disse que lhe impôs mãos. E ela disse que nesse momento ia sentir uma paz, uma alegria. Porque nós, como pais, vocês que são papais e mamães, sabe que o que acontece a um filho dói. E quando você vê essa misericórdia de Deus, usando a irmã Maria Luísa, é uma grande alegria. E disse que quando a irmã Maria Luísa terminou de orar, o filho, pela primeira vez, disse 2 palavras seguidas. E ela conta que para ela foi o melhor de sua vida. E que seu filho, que caminhava com dificuldade, disse que nesses 15 dias que se passaram, ele já falou mais algumas palavras. Fora disso, já reconhece certas imagens e já está caminhando muito melhor. Que dá glória a quem? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos a esse Deus que vive. Vamos dar graças ao Senhor. Será que temos motivo para dar graças a Deus? Só por respirar, só por ter lucidez, só pelo fato, como líamos, de ser bem-aventurados se o Senhor nos escolher e nos trazer a Ti, para sermos saciados pelo bem da Sua casa. Que importante estarmos agradecidos com esse Deus que vive. Oremos e digamos, Senhor da glória, Pai bom, Pai grande e maravilhoso, como não, Senhor, não se agradar de Ti? Como não Te dar a glória e a honra a Ti, Senhor? Se Tu eres bom, Senhor, porque Tu és poderoso, porque Tu és grande e maravilhoso, porque Tu és generoso. Quem como o Senhor? Quem como Tu, Senhor? Graças Te damos, Senhor. Não há palavras, Senhor, como expressar-Te, Senhor. Tão felizes e agradecidos que estamos pelo pão de cada dia, pelo nosso oxigênio, por tudo que Tu nos permite, Senhor, ter. Não só pelo fato de respirar e pensar, mas obrigado, Senhor, por nos trazer e nos dar a oportunidade de conhecer a Sua casa, a Sua igreja. Graças Te damos pelo Seu ministério, graças por tantos lugares, são mais de 1.600 lugares em todo o mundo, Senhor. Graças por Seus pastores, graças, Senhor Deus, por nos ter permitido ler a Bíblia e estar nesses tempos tão difíceis, Senhor. E tem parte da humanidade que quer Te negar, Senhor. Mas nós sabemos que Tu nos assiste, que Tu nos abençoa. E Te agradecemos imensamente essa oportunidade que temos de estar hoje aqui, conhecendo de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, também recebe nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor. Como não agradecer-Te, Senhor Deus, sabendo que o dízimo é a 10ª parte que nós ganhamos e recebemos, Senhor. Por isso recebe esse dízimo, essa oferta, e no nome de Cristo. Amém e amém. Vamos cantar o coro, irmãos, número 40. Sou feliz na Igreja de Deus. E quantos são felizes na Igreja de Deus? Não escutei. Somos felizes? Por ter a quem que nos guia? Ah, Deus. Louvai o Deus da Bíblia, o Deus que vive, o Deus que existe, o Deus que é realidade. Prepare o seu coração para que Deus entre aí e efetivamente nos transforme na nossa forma de viver e pensar, atuar, e sejamos mais sinceros com Deus, que Ele nos abençoe e nos premia, porque grande misericórdia Ele é. Encantemos esse coro 40, sou feliz na Igreja de Deus. Sou feliz
glória seja para Deus. Que bem-aventurados que somos. Todos creem assim? E por quê? Porque diz o coro número 27, porque temos um Cristo vivo e de poder, que se manifesta em nossas vidas, em nossos corações. Dispomos mais, desejemos mesmo que Ele entre em nossas mentes, em nossos corações e nos governe para agradá-lo. Vamos cantar o coro 27, eu tenho um Cristo vivo e de poder. Coro 27. Glória a Deus! Nós vemos quão aventurados nós somos, os afortunados, porque tem um Cristo vivo e de poder. E como nos receber com muito carinho, agradecendo a senhora, irmã Maria Luísa, por nos ensinar a conhecer esse Cristo vivo e de poder. Que Deus sempre te abençoe, irmã. Com vocês, nossa amada irmã Maria Luísa, Deus abençoe a todos. Que o Senhor os abençoe, meus queridos irmãos e irmãs de todas as igrejas, em todos os lugares do mundo, em todos os países onde Deus tem permitido que sua palavra chegue aos corações de muitas pessoas que desejam, que anseiam, pessoas sedentas e famintas da palavra do Senhor. E que o Senhor também derrame chuvas de bênçãos para todos vocês. Bem-vindas as pessoas pela primeira vez. Bem-vindos também todos aqueles que já se congregaram, que já têm se conectado conosco, estão conosco nos domingos no ensinamento, quando posso, quando não estou viajando, porque quando estou viajando não tem ensinamento no domingo, mas bom, estão os pastores nas igrejas. E vocês todos, como sempre, convidados a congregar-se, a visitar as congregações, para que recebam profecia, para que vivam essa experiência maravilhosa de receber o consolo de Deus. Porque nosso Deus nos consola na profecia e Ele alegra nosso espírito, conforta nossa alma. Assim que, convidados para que se congreguem no lugar mais próximo.
E hoje, pois, contentes como sempre, seguimos aqui em nossa história maravilhosa de como nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, esteve ensinando, pregando, pondo em prática também toda a doutrina, todos os mandamentos de Deus, os ensinamentos, as ordens de nosso Deus, tudo que Deus lhe tinha dito a Moisés, o Senhor o pôs em prática e o ensinou, e ao mesmo tempo, pois também o Senhor abriu um caminho diferente de salvação e nos deu um método como mais simples, talvez, para que nós possamos ser salvos, possamos ganhar a vida eterna, estar com Deus um dia. Portanto, vocês podem sentar-se, podem acomodar em seus lugares e vamos abrir a Bíblia no capítulo que nos corresponde de Mateus 18. Temos aprendido tantas coisas. O Senhor Jesus Cristo esclarecia os mandamentos da lei de Moisés. O Senhor dava essas regras, essas ordenanças, e muitos, o povo em sua maioria, não entendeu, não compreendeu. Os encarregados de ensinar as Escrituras se desviaram também do caminho e não praticavam e ensinavam ao povo, e portanto que todos perderam a graça, perderam a bênção do Senhor, perderam essas promessas maravilhosas que Deus tinha feito através de Moisés. Mas, de todas as maneiras, o Senhor tinha seu projeto também de levantar uma igreja ou um povo novo. Mas já esse povo não era somente um país exclusivo, senão que esse povo novo, ou essa igreja, que se chama Templo de Deus também, estaria formada por pessoas, por gente de muitas nações, porque Deus queria que sua palavra fosse estendida, fosse pregada em todo o mundo. Graças ao amor de Deus. Graças a esse amor de Deus, nós aqui somos privilegiados e estamos desfrutando dessa bênção, dessas promessas. Agradecendo, se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, quem disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo e que todos aqueles que crescem, cumprissem os mandamentos, pois seriam salvos, teriam a vida eterna. Aí, entre todos eles, nós estamos, agradecemos ao Senhor. E aqui estamos diante de Deus, estamos na presença do Senhor, esperando nele, que nos ajude a seguir, que nos ajude também a obedecê-lo, a cumprir seus mandados, assim como ele mandou. Portanto, que aqui leremos com alegria em Mateus capítulo 18. E diz: naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: quem é então o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu creio que eles certamente não compreenderam tudo que o Senhor quis dizer-lhes nesse momento. Diz que se não se converterdes ou não se tornardes como crianças, não se pode entrar no reino. Então nós começamos a analisar o que é uma criança, como é a personalidade, quais são as características de uma criança. E nós já por experiência, pela experiência que nós temos como humanos, que conhecemos as crianças, que fomos crianças e conhecemos as crianças, sabemos que as crianças são inocentes, são humildes, são simples. Uma criança não guarda rancor.
Uma criança não odeia a ninguém, não é maliciosa, não deseja, não faz um mal a outra pessoa. A criança acredita em tudo, é muito sincera. A criança tem todas essas qualidades. O que mais diríamos de uma criança? Muito. Então, isso foi o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer, que nós fôssemos como essas crianças, sem malícia, sem rancores, sem ódios, sem vinganças, sem fazer mal a ninguém, nem desejar o mal a ninguém, sem odiar ninguém, sem aborrecer ninguém. Ser sinceros, falar a verdade. Às vezes dizem que as crianças dizem mentirinhas, dizem muitas mentirinhas. Eles dizem uma mentirinha no momento que estão jogando ou estão se divertindo. Mas a criança acaba dizendo sempre a verdade. E não faz nenhum mal a ninguém. Então, assim é o que o Senhor Jesus Cristo queria. Que todos fôssemos com esse coração de criança. Em outro verso na Bíblia, em Lucas 18, fala o mesmo ensinamento. E aí esclarece um pouco onde o Senhor dizia que crianças em toda a forma e na maneira de pensar, crianças, pois, na maneira de proceder, de não ser maldadosos, mas que temos que ter muita maturidade em nossa maneira de atuar, de proceder, de fazer as coisas. Muita maturidade. Mas que nosso coração, quando se refere à maldade, ao mal, fôssemos com esse coração de criança. E isso é o que nós desejamos e pedimos a Deus que nos ajude a ter esse coração de criança. Que Deus nos ajude a esquecer todas aquelas coisas ruins que pudesse acontecer em nossa vida, ou que alguém pôde nos fazer alguma maldade, para que em nós não tenha esse ódio, ou esse rancor, ou essa vingança, de pagar o mal por mal, com o mal. Senão que nós sejamos, amemos de coração e sejamos leais, fiéis, firmes, e que nos amemos com muita sinceridade, sem hipocrisia, que não exista hipocrisia em nossos corações. Em uma criança não existe a hipocrisia. E isso foi o que o Senhor quis dizer. Vos converterdes e vos tornardes como crianças, para que assim possam entrar no reino dos céus. E pedimos ao Senhor que nós consigamos, certo? Claro que nós o desejamos que tenhamos esse coração de criança. Diz o verso 4, portanto, aquele que se humilhar, como uma criança se humilha. Vocês sabem que uma criança se humilha, ou não? Sim, ela se humilha, ela se submete, ela obedece de certa maneira e o faz com sinceridade. Não guarda nela a vingança depois, ou o ressentimento, ou a dor. Ela se esquece, passa algumas horas e se esqueceram de todos os incidentes ruins que podem ter vivido. Esse é o coração de uma criança e por isso nós também temos que ser assim, os adultos, para que Deus nos dê o triunfo, para que Deus esteja conosco satisfeito, para que Deus se agrade, esteja contente conosco. Isso queremos. E diz que o que se humilha como essa criança, esse é o quê? É o maior no reino dos céus. Significa que não tem um só que possa ser o maior no reino dos céus, senão muitos. Muitos
porque todos nós desejamos ser como uma criança. Portanto, se todos somos como crianças, todos somos o quê? O maior no reino dos céus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é equitativo e o Senhor é justo e sabe que todas as coisas são retas. Ele nos ensina a retidão, a equidade. O verso 5 diz: e qualquer que receber em meu nome uma criança como esta, a um crente, a um homem ou uma mulher que tenha coração de criança e que vai àquelas pessoas falar-lhes de Deus bom ou participar com a pessoa, socializar-se certamente, diz qualquer que aceita ou recebe, a essa criança, a esse crente, a esse filho de Deus, que já tem coração de criança, diz, recebe a mim. Então, nós temos que conseguir chegar a ser como uma criança, com esse coração de criança, sem maldade, limpos, purificados de toda a maldade. E assim, dessa maneira, o Senhor estará conosco. O Senhor viverá em nós. Assim como ele diz, recebe a mim. E também Deus abençoa àqueles que aceitam e recebem a um filho de Deus. Aceita-no, crê e o ouve, e está ali. Seguramente esse filho de Deus foi falar do evangelizar, e o recebeu, aceitou, disse, aceito porque você está me falando a verdade. Creio porque você é uma pessoa sincera, reta, é uma pessoa honesta. Então eu creio, aceito e te respeito. Então diz o Senhor que Ele está aí nesse momento, nessa pessoa, e é como se estivesse recebendo e aceitando o mesmo Deus. Assim que essa seja nossa vida, nós, os crentes, que já temos nosso tempo, nossos anos neste caminho maravilhoso do Senhor, nós devemos merecer e ter essa graça já. Cada dia que vai passando em nossa vida espiritual é um tempo em que devemos amadurecer. Deve ser um dia de progresso. Cada dia que passa, devemos progredir em nossa vida espiritual, não ficarmos estagnados, senão estar progredindo, até chegar ali, a esse ponto que o Senhor diz, a perfeição. E devemos fazê-lo e esforçarmos para agradar a nosso Deus em tudo. E no verso 6 diz, porém para aquele que fizer tropeçar algum destes pequeninos que creem em mim. Estava falando o Senhor desses crentes já com o coração de criança. Melhor seria que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o afogassem no fundo do mar. Aqui o Senhor está defendendo a seus filhos, defendendo a seus crentes. Os filhos de Deus são aqueles que já têm um coração de criança e que se alguém vem prejudicá-los, fazer-lhes mal, prejudicá-los, pois o Senhor é quem vai defender a eles e o Senhor os defenderá e diz que castigará duramente aqueles que venham a ser pedra de tropeço e a fazer-lhe mal, prejudicar, fazer a esses filhos de Deus, a esses crentes. Essa é a promessa. Por isso nós nos sentimos seguros nas mãos de nosso Deus. Nós vivemos seguros, confiados no Senhor, seguros que Ele nos guardará, que Ele nos protegerá. Não somente nos protegerá da maldade dos seres humanos que são instrumentos do diabo, senão que também nos protegerá o Senhor, igualmente, das forças da natureza e de todas aquelas coisas que podem acontecer na vida, de todos aqueles problemas, dificuldades e momentos difíceis na vida que pode acontecer ao ser humano. E Ele está nos guardando e está nos protegendo em tudo, em todos os aspectos.
O Senhor está nos protegendo e nos ajudando. Mas nós, para ganharmos essa bênção e para nós podermos desfrutar disso, temos que o quê? Ter o coração de uma criança, ser como uma criança. Em seu comportamento, em seu coração, que não tenha maldade em seu coração, que o coração seja limpo, limpo para Deus, para que se cumpra o que o Senhor diz. Quem estará no tabernáculo? Quem estará lá no lugar santo? Quem se apresentará com o nosso Deus? O limpo de mãos, o limpo de coração, o puro de coração. Agradecemos ao nosso Deus essas promessas e nós queremos alcançar essas promessas e desfrutá-las. Que o Senhor nos ajude, porque o Senhor aqui nos resguarda e nos defende, e nos guarda e nos protege de todo o mal, de todos os males que possa existir no planeta. Assim que o Senhor diz que o que fizer tropeçar algum destes pequeninos, não estava falando das crianças físicas, senão já daqueles filhos de Deus, aqueles já convertidos, que já era como uma criança. Ai do mundo, diz no verso 7, por causa dos escândalos, diz, ai do mundo por causa dos escândalos, sim, porque é necessário que venham escândalos, dificuldades também, eu diria. Mas ai daquele homem ou daquela pessoa por quem vem o escândalo, porque então, se um ser humano se presta para que o Filho de Deus tropece, vá mal, faça algo mal, então teve alguém que o fez cair, o fez tropeçar, esteve contra ele, o perseguiu, fazendo males, prejudicando de uma ou outra forma. Também, esse tropeço também pode ser o pecado. Então, o pecado de alguém, uma pessoa, por exemplo, em um casamento, em um lar, em uma família, que o esposo não seja um tropeço para ela ou ela não seja um tropeço para ele na sua vida espiritual. Porque se ela faz algo mal ou desagradável, faz pecar o outro, ou vice-versa, o faz pecar, então vem esse tropeço. Acontece que um dos dois tem coração de criança e o outro ainda não tem coração de criança. Então, o que não tem coração de criança, pois está fazendo tropeçar ao que tem coração de criança. Então, Deus diz que ele começa a castigar? Então, nós, como crentes, falando já em termos gerais, como crentes, nós devemos lutar para alcançar, para termos essa mudança de vida perfeita, que é ser como criança, para que nós, tampouco, sejamos pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Com o nosso mau testemunho, com o nosso mau proceder, ou quem sabe também tem pessoas que se deixam levar pela ira e que não se converteram a Deus verdadeiramente. Então começam a caluniar, começam a ofender, começam a inventar com mentiras, com muitas coisas contra a outra pessoa, a invejá-la, fazer tudo isso, e tudo isso vem com os tropeços na vida espiritual do ser. Então, tudo isso prejudica? Que eu não seja pedra de tropeço para ninguém? Que eu seja testemunho, bom testemunho e bom exemplo para todos? Porque se as pessoas estão em processo de mudança, então eu não vou ajudá-las para que mudem, senão pelo contrário. Meu mau exemplo, meu mau testemunho, meu mau comportamento faz com que a pessoa não mude nunca, senão que melhor retrocede. E o que tem coração de criança, pois é ferido, se ofende, e Deus então vai me castigar? Vai me cobrar todas essas maneiras de comportar-me tão mal, que não faço a vontade de Deus, que estou sendo pedra de tropeço na vida de muitos? Então essa pedra de tropeço é de diferente índole. Em diferentes momentos e circunstâncias da vida, pode acontecer que uma pessoa seja pedra de tropeço para o outro. Seja um crente, seja em uma família, seja em um lar.
De todas as maneiras, nós sabemos e entendemos que devemos viver a vida reta para que Deus nos ajude, para que nós consigamos a paz, a felicidade, a unidade, para que possamos socializar, possamos viver em comunidade, conviver em família, que todos, tem muitas famílias que já são crentes, seguidores do Senhor, mas então tem incompreensões, então vem brigas, vem um problema, discussões, pleitos. Então tudo isso é pedra de tropeço na vida espiritual. Uns têm coração de criança, outros ainda não têm esse coração. Então esse é o tropeço. E Deus tira as bênçãos. Então Deus tira as bênçãos desse crente que diz: eu estou indo na igreja, não sei o que acontece, não progrido, não triunfo, não tenho o trabalho, não tenho o necessário. Deus me promete, mas não cumpriu. Mas é por isso porque, quem sabe, nós não nos examinamos como está nosso coração, como está a nossa vida. E acaso eu sou tropeço até em minha vida mesma, espiritual, e sou tropeço para outras pessoas e não percebi. Então, nisso, nós temos que ser sábios, cuidadosos e nos examinarmos para buscar o motivo pelo qual nós não podemos ser abençoados pelo nosso Deus, não alcançamos o triunfo e a vitória que esperamos, não recebemos a promessa do Senhor. Bem, então o verso 8 diz: portanto, aqui no 7 dizia que tinha escândalos e que era muito necessário que viesse o escândalo, mas que, bom, aquela circunstância, aquele homem ou a circunstância por quem vem o escândalo, pois pobrezinho, porque Deus é quando começa a cobrar. 8, portanto, se tua mão ou teu pé te faz cair, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida coxo e manco do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Então também esses tropeços, as armadilhas, os tropeços, ou mesmo mau testemunho, porque quando falo do meu mau testemunho, mau exemplo, é em muitas maneiras que estamos pecando, fazendo algo desagradável diante de Deus. E isso é pedra de tropeço também para as vidas espirituais. E diz que essas tentações que vêm, quando vêm todas essas tentações, que é o momento que o diabo põe para provar ao crente. Prova para o que tem coração de criança, prova para aquele que ainda não tem coração de criança. A todos o diabo lhes põe provas ou tentações. E a pessoa que é fraca, que está vivendo uma vida medíocre no Senhor, que não dá bom exemplo, que não tem bom testemunho, essa pessoa é perigoso que seja tentada e que caia na armadilha do inimigo. Mas também diz aqui, se tua mão ou teu pé te faz cair, tem que cortar, jogar fora. Quer dizer, quando você esteja sendo tentado, tem aí a oportunidade de cometer uma falta ou pecado. Diz que é melhor que você fuja dessa armadilha, fuja dessa prova, dessa tentação. Fuja e procure esconder-se e não cair na armadilha, não cair nessa tentação. E são tantas as coisas na vida que podem acontecer. Por exemplo, um adultério, uma fornicação, uma pessoa que gosta, que ela tinha o costume de roubar, de furtar. Então, tem aí como a oportunidade fácil para roubar, para pegar da outra pessoa, como se tem um negócio, por exemplo, vai e vende ao outro por mais do que vale o produto, porque rouba. Ele diz, não, pois esse produto vale 50, mas eu vou vendê-lo a 80. Então aí o está roubando. Ele diz, esse é meu negócio, inicia o trabalho, negociando. Não percebe que está roubando. Isso são as tentações. Essas são as tentações. Então, a pessoa no que trabalha, no que vive na vida, o que faça na vida, como tem as suas fraquezas que tenha, pois o diabo vem para pôr-lhe armadilha à tentação pela fraqueza que você tenha em sua carne.
Então, aí o diabo põe-lhe a armadilha. Se você é uma pessoa que diz, conheço a Deus e estou buscando a perfeição e buscando a vida eterna e buscando viver uma vida santa e perfeita diante de Deus, quero cuidar-me e afastar-me das minhas fraquezas e eu não quero dar a oportunidade à minha carne nessas fraquezas minhas e cair. Então o diabo lhe põe essa armadilha e você tem que fugir dessa armadilha. Você tem que fugir, ir para outro lado, não frequentar essa situação que é a armadilha para cair em um pecado. Não frequente, não esteja aí perto, não se junte, não fale, não tenha nenhum contato. Fuja, evite a armadilha, evite a tentação. Uma vez um irmão da igreja me dizia que estava trabalhando em uma empresa, ganhava bem, seu salário lhe pagava muito bem, mas que ali encontrou uma pessoa, uma mulher que o seduzia, o perseguia muito. E o perseguia e lhe falava, ela se oferecia e se exibia a ele com tanta facilidade. E esse irmão disse, eu tive que renunciar, pedi demissão. A esse emprego eu renunciei e eu saí do trabalho porque eu não queria falhar a meu Deus. Porque ele, pois, tinha um lar, tinha sua esposa. Então, ele preferiu perder o emprego e deixar de ganhar um montão de dinheiro, segundo, para fugir, porque ele não queria cair nessa tentação que o diabo lhe estendeu. Nessa armadilha que o diabo estava lhe estendendo. Ele amou o de Deus, quis o de Deus e amou também sua própria dignidade e seu lar. Então, aí é isso. Se teu olho te faz cair, arranca-o. Quer dizer, fuja da armadilha, fuja da tentação. Faz outras coisas, aceita outras coisas. Não vai a tal lugar. Porque te puseram em um encontro, em uma reunião, e então você sabe que lá vai encontrar isso e aquilo, onde você vai cair em pecado. Então, não vai à reunião. Diga que não pode. E aí, assim, dessa maneira, Deus vê em você que você quer ser uma pessoa leal e justa, reta diante de Deus, e Deus vai ajudar. Deus ajuda e premia também. Isso é o que diz aqui. É melhor que vaias à vida eterna, sem uma mão, sem um olho, pois era uma forma ilustrativa que o Senhor dizia para dizer, falar do pecado, das fraquezas do ser, que tinha que fugir dessas tentações. Então, aqui diz o verso 9, diz, e se teu olho te faz cair, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar com um só olho na vida do que tendo os dois olhos, seres lançado no inferno de fogo. Sejamos sábios, entendidos, para compreender no momento em que o inimigo nos estenda armadilhas, nos ponha todas essas provas para fazer-nos pecar, para fazer-nos cair e perder a bênção de Deus. Então, sejamos muito inteligentes, muito entendidos, abrir os olhos, abrir com muito discernimento, distinguir o bem e o mal para não cair, para não fazer caso ao que o diabo está nos mostrando no momento, porque nós somos os prejudicados. Perdemos a bênção de nosso Deus, perdemos muitas coisas. Nossa vida espiritual retrocede e não podemos progredir nem prosperar, e Deus nos tira o respaldo. E Deus não ouve nossa oração, nem nos responde às petições. Tantas coisas acontecem em nossa vida espiritual quando somos fracos e nos deixamos vencer pelas tentações e pelas armadilhas do inimigo. Bem, seguimos aqui em frente no verso número 10, que já o Senhor começa a falar outra coisa, outro ensinamento que diz: vede que não menosprezeis a um só destes pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Falando dos seus crentes aqui, o Senhor também estava defendendo a seus apóstolos, no físico, no momento, porque os apóstolos eram os que iam enfrentar depois ao povo para pregar
e iam persegui-los, iam fazer-lhes males, iam levá-los ao cárcere, iam fazer-lhes tantas coisas. Não lhes iam ouvir sua pregação, nem ia lhes dar crédito. Então o Senhor também estava aí, como de certa maneira, falando e defendendo também aí seus apóstolos, e não somente deles, senão de todos aqueles que deles daí em diante se converteriam ao Senhor e seguiriam ao Senhor e estariam pregando, como hoje nós, que estamos aqui à frente, pregando e falando da palavra do Senhor, respaldados pelo Senhor, e o Senhor então também nos defende. Nós também somos esses pequeninos, mas nosso Deus diz que a esses pequeninos Ele os defende. Agradecemos ao Senhor que Deus nos defende, porque Ele está conosco. Então nós ensinamos a palavra e o Senhor nos respalda, nos dá os dons espirituais para o serviço das pessoas da humanidade, mas também o Senhor está guardando-nos e está nos protegendo e está nos defendendo. Agradecemos porque Ele é nosso defensor. E o 11 diz, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E o 12, que vos parece? Lhe diz o Senhor a eles, diz, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará as 99 e irá pelos montes em busca da que se desgarrou? O Senhor lhes diz, o que vocês acham? Isso será verdade? Sim, claro que sim. Isso se faz? Isso nós fazemos na vida real? E diz, e se porventura encontra essa ovelha desgarrada, diz, em verdade eu vos digo que maior prazer sentirá por aquela pela que resgatou, do que pelas 99 que não se desgarraram. Então ele se regozija por essa alma que estava ali, que se desgarrou, que se perdeu e que a encontra. Então o Senhor diz que maior o prazer, diz, assim não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um só desses pequeninos se perca. Então o Senhor diz, os crentes, os filhos de Deus, chamados pequeninos porque têm um coração de criança, mas que realmente são o maior no reino dos céus, os maiores no reino dos céus, esses de coração de criança, de coração perfeito. E diz que o Senhor, o reino dos céus é assim, que é como esse pastor que tem essas 100 ovelhas e que se desgarrou uma que se perdeu por lá no monte. E ele vai buscar essa ovelha, diz que assim é nosso Deus. Ele vai e resgata a essa ovelha, não permite que se perca, senão a resgata. Porque teve seguramente o inimigo, pôs-lhe uma armadilha, que permitiu que se desgarrasse, que fosse por lá, que perecesse. Então, esse pastor vai e a busca e se regozija, porque diz que as 99 que estão ali, ele não se regozijava por elas, porque elas não tinham se desgarrado, estavam bem. Mas aquela desgarrada, sim, a resgata e se alegra muito. Diz que isso faz o Senhor. Sim, o Senhor se alegra com uma alma que se arrepende, uma pessoa que busca a Deus, que se converte a Deus. É tanta a alegria de nosso Deus. Diz que tem festa no céu. Então é porque o Senhor sabe, ou porque o Senhor nos dá a nós uma dignidade e valemos muito para Ele. O que vocês acham? Que valemos muito para o Senhor. Tem razão que por aí em uma parte da Bíblia, o Senhor diz que é meu tesouro, o grande tesouro. Diz o Senhor que seu povo, sua igreja, é um tesouro para Ele, que é seu grande tesouro. Como será a forma como o Senhor vê a seus filhos, aos seus crentes, aos que têm esse coração de criança, que o Senhor é um tesouro para o nosso Deus. Nós desejamos, com todo o nosso coração, desejamos que nós sejamos desse grupo, que estejamos ali nesse rebanho e que sejamos esse tesouro precioso de nosso Deus. O verso 15 fala outras coisas já. O Senhor diz, se teu irmão, diz o Senhor aqui no verso 15, se teu irmão pecar contra ti,
vai e repreende-o entre ti e ele só. Quer dizer, não vai vingar-se de seu irmão, porque de repente ele pecou contra ti, não vai vingar-se dele. Somente repreende-o e fale as coisas, vocês, os dois, diz, você e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, a forma como o Senhor nos ensina que entre irmãos, entre crentes, como seres humanos que somos, terá de repente muitas incompreensões de uma ou outra forma, seja em ambiente igreja, como crentes, ou em ambiente de trabalho, ou estudo, ou em negócios de fábrica, onde seja, que tenha crentes, filhos de Deus ali que estejam. Então, teve incompreensões, teve algo que não concordam. De repente, um ofende o outro. E o Senhor diz, não vai vingar-se dele, senão mais bem fale com ele, ponham-se de acordo, peça-lhe perdão, não voltem a fazer, corrijam-se do erro e esclareçam as coisas, mas faça-o com amor, com sinceridade, falando-lhe com toda a sinceridade do caso, sem omitir, sendo sinceros. Diz, porém, se não te ouvir, então aqui diz, se ele te ouvir, o ganhou. Se ele não te ouvir, senão que ele continua com a raiva, com a rebeldia, com a ira. Diz, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Bom, aí o Senhor estava falando que seguramente isso era um litígio demasiado grande e profundo. Bom, problemas que acontecem na vida com as pessoas, vemos muito em família, muitas pessoas por lá nos povoados, nos lugares, nos campos. Vemos muitas famílias que se odeiam pelas heranças, pelas terras, quando seus pais morrem, deixam muitas propriedades e muitos animais, muito gado. Então toda a família se irrita e todos começam a brigar porque um quer isso e o outro quer isso e não estão de acordo quando estão repartindo a herança. E começa o ódio, isso eu vi muito. E começa o ódio, e eu vi também como assim, entre a mesma família, matavam uns aos outros por causa da herança. E assim, isso já são esses litígios graves, fortes, que é o melhor o Senhor está falando aqui, de um pecado muito forte, quando diz se teu irmão pecar contra ti. E nós, como crentes no Senhor, também pode acontecer muitas coisas, porque que tal que essa família também seja da igreja e morrem os pais, então todos brigando e se matando pela herança? Isso também pode acontecer. Então ele diz, ponham-se de acordo, falem diante de testemunhas, para que as testemunhas então também de repente ajudem a pensar, a dar solução para tudo e entendam e façam as coisas bem, não tenham ambição. Se não tem ambição em seu coração, você não terá nenhum problema e se porá de acordo em tudo. Então, o Senhor aqui está ensinando a boa maneira de nós nos comportarmos em nossa vida com nossos semelhantes, bem sejam nossos irmãos da igreja, nossos irmãos que são os crentes no Senhor, como também pode ser ainda família, porque também, muitas vezes, em nossas famílias, tem muitos que são da igreja, muitos crentes, e precisa muito amor, muita compreensão também entre eles. Porque o inimigo trabalha muito, sobretudo também nas famílias, quando vão à igreja, então o diabo põe muitas armadilhas. Então o Senhor dá aqui umas regras, umas orientações da melhor forma como nós devemos proceder. Realmente que aqui vejo que ressalta muito o ter paciência, o ser compreensivo, o não ser ambicioso, o não ser rancoroso nem irado, senão ceder. Ceder com esse coração de criança, ceder, aceitar e organizar as coisas para que eu ofenda alguém ou que alguém me ofenda, então eu possa perdoar e seguir em frente e acertar tudo. Então diz, e se ele se recusar a escutá-los, diga à igreja, se também se recusar a escutar a igreja, seja para ti como o gentil e o publicano, pois naquele tempo tinha como realmente a igreja
tinha os que governavam, naquele tempo tinha os juízes, que eram do mesmo povo, e eles eram os que governavam. Então o Senhor via que eles tinham todos esses pleitos e litígios, e por isso ele lhe dava essa regra de ouro para que eles tivessem este comportamento e não fossem destruir sua vida espiritual somente pelas coisas materiais da vida. E assim, pois, nós hoje viveremos outras coisas diferentes já, mas também pomos em prática essas regras, porque significa que nós não vamos destruir nossa vida espiritual por coisas da vida, por coisas materiais, pelo material, pelo que perece, senão que nós devemos nos preocupar por alcançar mais bem a perfeição, essa espiritualidade, e ter essa paciência e ceder, e pôr-me de acordo e mudar, e nunca ter rancores, nem sentir-me ofendido por nada. Essas são as regras em termos gerais do que o Senhor está aqui ensinando-os a eles e que serve para nós também. O verso 18. Em verdade, eu vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu, dando a entender que, de acordo às minhas obras, se na terra minhas obras foram boas, minhas atitudes foram boas, minha maneira de ser, de viver, de fazer as coisas foram boas, eu fiz justamente, o fiz retamente, sempre pensando no bem de meus semelhantes, então Deus me premiará lá na eternidade. Lá o Senhor me dará um prêmio por isso. Mas se eu fiz o mal, me comportei mal e não quis aceitar a regra, não quis obedecer o mandamento do Senhor, fiz muitas coisas más, destruí muitas vidas espirituais, fui tropeço para a vida espiritual de muitas pessoas, pois então o Senhor também lá vai me castigar, Ele lá estará me cobrando isso mal que eu fiz seguramente. Isso é o que diz? O que ligares na terra, como viva, como faça as coisas, assim será no céu, e o que desligues, pois também. Assim que faça obras boas, nos diria o Senhor, não é? Faça obras boas, faça o bom, faça o justo, o reto, para que lá na eternidade Deus te paga o bem e te abençoe. O verso 19. Outra vez eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então aqui o Senhor está lhes dizendo, vocês também recorram à oração e peçam em oração, e quanto mais orem pelo mesmo por uma petição, pois Deus está aí pronto também para ouvir a oração e para dar a resposta. Agradecemos ao Senhor. Por isso, às vezes, dizemos, oremos uns pelos outros. Entre todos, oremos por tal coisa, oremos por tal pessoa, para que Deus abençoe. E o Senhor fez essa promessa, que essa oração, assim em grupo, ou 2 ou 3 que se ponham de acordo, que o Senhor a ouve. Agradecemos a Ele. Diz o 21. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão que pecara contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe disse, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer que o Senhor lhe disse, isso não tem limite. Não é somente até 7 vezes que tu o perdoe. Todas as vezes que seja necessário, que tu vejas, porque como tu tens coração de criança, então tu vais entender, vais compreender e vais perdoar e vais passar por alto. Depois que ensine e corrija, depois que faça o chamado de atenção e se ponham de acordo e dialogue, então tu vais perdoar e vais passar por alto e não vais guardar rancor em teu coração, nada em teu ser que prejudique tua vida espiritual. Isso lhe quis dizer o Senhor quando lhe disse que até 70 vezes 7 ele teria que perdoar. Bem, por isso o reino dos céus, diz o verso 23, diz, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Diz que um rei que quis ajustar contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 216 toneladas de prata. Não tendo ele com que pagar, seu servo mandou que ele fosse vendido
bem como sua mulher e seus filhos e tudo o que tinha, e que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Bom, depois que ele tinha feito essa maldade, não é? Porque diz que ele tomou a esposa e os filhos e pôs todos em escravidão pela dívida. Mas ele, o servo, se humilhou. É outra ilustração que o Senhor dá de como esse ser humano, quando alguém foi e lhe diz que se prostrou e se humilhou, dizendo-lhe: sê paciente, eu vou lhe pagar. Diz que, bom, está bem, então me pagará depois. Saindo, porém, aquele servo, ao servo que tinham-lhe perdoado a dívida, saiu, diz, encontrou com um de seus conservos. Conservo quer dizer seu colega, seu companheiro, pois servo também a outro servo. Diz que ele devia 400 gramas de prata e, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo e te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele, sim, não teve misericórdia. Dele teve misericórdia o rei, o superior, e perdoou-lhe a dívida. Mas ele, sim, não teve misericórdia de seu companheiro, do outro servo, e diz que foi e o fez, diz que foi, encerrou na prisão até que pagasse a dívida. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando, dando essa ilustração, mostrando-nos a nós e aos apóstolos naquele tempo, o povo, de como nós deveríamos ser justos e misericordiosos com as pessoas. Como é que Deus é misericordioso comigo e eu não vou ter misericórdia da outra pessoa? Claro que tenho que ter misericórdia. Aqui no verso 31 diz: vendo seus conservos o ocorrido, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que ocorrera. Eles foram e acusaram diante do rei, acusaram este homem suas atitudes. Então seu senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não deverias tu também compadecer-se de teu conservo, como eu tive compaixão de ti? Então seu senhor, indignado, entregou aos torturadores até que ele pagasse toda a dívida. Assim vos fará também, diz o Senhor Jesus. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão suas ofensas. Porque esse irmão pecou contra mim e então eu tenho que perdoá-lo. Porque a mim, quem vai me perdoar? Deus. Então, se Deus me perdoa, eu tenho que perdoar também a meu irmão qualquer coisa que me faça. E não somente que esteja falando eu e meu irmão de sangue, senão meu irmão em Cristo Jesus, um crente, um filho de Deus, um que está seguindo o caminho do Senhor, para conseguir ter este coração de criança, para conseguir ser como essa criança que Deus quer que sejamos. Então o Senhor quer que, assim como Ele é misericordioso conosco, nós também tenhamos misericórdia de todos os nossos semelhantes e especialmente nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus nos ensine, que o Senhor nos ajude para que nós consigamos e possamos chegar a ser como essa criança que o Senhor quer que sejamos. Ter esse coração de criança e assim dessa maneira, pois, tudo seria felicidade. E dessa forma Deus estaria também nos repartindo muitos dons espirituais e dando-nos muito poder. E estaria nos dando também muito respaldo e estaria ouvindo todas as nossas orações que fazemos a Ele. Então ganhemos o coração do Senhor. Sejamos crianças
também para nosso Deus. Que sejamos crianças nessa maneira de nosso coração limpo e verá como o Senhor estará contente com todos nós. Que meu Deus esteja com todos aqui, com vocês que estão aqui comigo, e que meu Deus esteja com todos vocês lá e os abençoe grandemente. Que Deus entre no coração de vocês e os prospere. E vocês se apaixonem por nosso Deus. Se apaixonem por esse livro maravilhoso, Bíblia, e o leia constantemente, com o coração, e verá como Deus estará sempre com todos vocês. Que meu Deus os abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada por teus escritos, porque tu nos ensinas, sempre nos ensinou. E teus escritos também são de ontem, hoje e pelos séculos. E tu vivificas tua palavra, porque teu Espírito Santo está aqui conosco. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nos ouvir, nos olhar. Obrigada por nos proteger, por nos consolar, por nos guardar de todo o mal. Obrigada por essas maravilhosas promessas que tu nos fazes cada dia. Obrigada porque nos livras das garras do leão que anda rugindo, olhando a quem devorar. Mas tu estás conosco. Obrigada, eterno Deus. Te louvamos, Senhor. Te damos a honra, te damos a glória e o louvor, Senhor. Teu é o reino, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Pai meu, obrigada. Te peço, Senhor, tua mão poderosa esteja curando e tirando doenças diversas das pessoas, dos irmãos da igreja, de todos aqueles que te clamam, que te pedem cura, Senhor, te pedem libertação, que tu repreendas espíritos maus, repreende todo espírito imundo que possui as pessoas, Senhor. Repreende todos estes demônios, tira todas essas maldições, bruxarias, feitiços. Guarda-nos a todos de todas essas coisas do maligno, liberta-nos, Senhor, e limpa-nos, Senhor. Pai Santo, no nome glorioso de Cristo Jesus, te peço, meu Senhor, que tua mão poderosa estejas fazendo milagres a todos nós. Obrigada, Senhor. A honra é para ti, a glória é para ti, meu Senhor. Tudo te pedimos, Senhor, no nome glorioso de Cristo Jesus. Bendito é o Senhor. Para sempre vives, Jeová. Poderoso é o Rei. Obrigada, Pai, no nome de Cristo Jesus. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, que solo en ti refugio tendré. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, que solo en ti refugio tendré. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Muito obrigada. O Senhor abençoe todos, o Senhor abençoe. Chuvas de bênção para todos. Para as crianças, um beijinho e para vocês, forte abraço. Obrigada. Deus les Deus bendiga. abençoe.